dia 2 de Adar 1. Nos diz o Yom Yom, extraído de uma carta do Rebbe anterior. Sim, ele conta para um Hassid. Nosso grande mestre, o Alter Rebbe, o Sr. Zalman, fundador da Hassidut Chabad, autor do Tanya, estabeleceu para os Hassidim um esquema de trabalho espiritual que envolve o esforço da mente, que envolve a Avodah, ou seja, serviço, trabalho, esforço intelectual e a busca da verdade. Então, o Alter Rebbe é sabido que é a vertente mais intelectual da Hassidut, e o esquema de trabalho para a evolução espiritual que ele estabeleceu para os Hassidim, e assim ele orientava os discípulos, etc. Isso envolve esforço da mente, uma avodá, um trabalho incessante e empenho por parte da pessoa, da sua mente, e a busca da verdade. Isso significa examinar criticamente cada um dos seus movimentos, fazer uma autoanálise constante, a pessoa ficar examinando de forma crítica. Em geral, gostamos de criticar os outros, mas a autocrítica é algo necessário para a pessoa poder crescer e evoluir. E aqui ele nos fala em examinar criticamente cada um dos seus movimentos e certificar-se de que estejam rigorosamente de acordo com a verdade. Ou seja, a pessoa tem que se certificar que ele está de fato alinhado, aquilo que ele fala, declara, ou aquilo que ele estuda e conhece, que isso está plenamente alinhado com aquilo que ele faz, com a forma dele se conduzir na prática, em todos os aspectos, em todos os momentos, em todos os seus movimentos. Isso que ele diz, certificar-se de que estejam rigorosamente de acordo com a verdade. Como ele já nos falou antes, que o Hassid, ele busca a verdade. Então, a Hassidut estimula a busca da verdade, e mais ainda, essa vertente que o Alter Rebbe estabeleceu, que envolve um esforço intelectual da pessoa pensar, meditar, contemplar, em busca da verdade. Então, tudo isso deve levar que seja produzido através de um esforço de avodá. Isso não vem por si só, isso não vem do nada, isso não é algo que aparece naturalmente. Inclusive, toda a questão da Hassidut é mexer com a própria natureza, transformar e aprimorar a própria natureza, fazer as coisas não só intuitivamente ou instintivamente, ou porque assim é a minha natureza, mesmo se tratando de coisas boas, não agir somente porque isso eu gosto, ou com isso eu me identifico, etc., mas sim trabalhar sobre a sua própria natureza, e isso exige esforço. Então, tudo isso que ele nos fala acima é produzido através de um esforço de avodá. Isso não é uma coisa que vem fácil, rápida, barata, por assim dizer, mas que envolve avodá, trabalho, serviço, esforço por parte da pessoa. Interessante que nós vamos ver aqui no Yom Yom, o Alter Rebbe, esse dito do Alter Rebbe, ele vai, volta e vem de novo. Ele começa anunciando qual é o esquema de trabalho espiritual que ele estabeleceu para os Hassidim, e coloca já um patamar muito alto, né? E que envolve, ele já declara que isso envolve esforço e autoanálise, exame rigoroso de cada movimento, busca da verdade, etc. Depois ele vai vir e nos dizer, para que ninguém se intimide, ou que ninguém se assuste ou se retraia, ou fuja até da raia, não é? Fuja desse trabalho. Agora ele vai começar a nos dizer, não pense que isso se expressa em coisas grandiosas, não é? Em virar o mundo de cabeça para baixo, não, em coisinhas pequenas, pontuais e etc. E depois, na conclusão, ele vai nos dizer que justamente trabalhar sobre essas coisinhas, entre aspas, pequenas, pontuais, regulares, mas com constância e regularidade, isso também não é uma tarefa fácil. Inclusive, há um dito que fala que a Hassidut,
a Hassidut nos ensina a ver como as coisas grandiosas são muito pequenas. Como aquelas coisas que o mundo dá valor e importância, acha isso grandioso, muito importante, a Hassidut nos ensina e nos demonstra como isso, na verdade, é muito pequeno e diminuto. E por outro lado, a Hassidut nos ensina a ver aquelas coisas pequenas, que as pessoas acham isso é uma coisa simples, simplória, pequena, sem tanta importância. A Hassidut nos mostra o quão grandes, o quão grandiosas elas são. Então prossegue o Alter Rebbe e nos diz: essa avodá, esse serviço e esforço por parte da pessoa, o que a Hassidut espera, o que o seu caminho indica, não significa mover montanhas, romper rochedos e revolucionar o mundo. Aqui ninguém está pedindo para a pessoa subir pelas paredes ou fazer loucuras, etc., como pensam alguns. O que é completamente errado, não é nisso, não são nessas coisas grandiosas que consiste o nosso trabalho espiritual. A verdade absoluta é que basta que todo o esforço, ou avodá, o empenho, o serviço da pessoa, seja o esforço que ele empenha, ou ação, seja lá qual for, seja feito com a devida kavaná. O que se espera da pessoa é que ela esteja alinhada, os seus pensamentos, as suas intenções e os seus atos, que a pessoa esteja coerente consigo mesma, e que tudo aquilo que ela faz, seja qualquer ato ou empenho que ela investe, que isso seja feito com a devida kavaná, com a devida intenção, que ela faça isso, ou seja, que isso esteja alinhado com a intenção que leva ao objetivo, a finalidade que ele se propõe, a nossa missão aqui. Então, diz o Alter Rebbe, aqui não está se falando de coisas grandiosas, mas simplesmente que a pessoa haja de forma consciente. Basta que todo esforço ou ação, seja lá qual for, seja feito com a devida kavaná, intenção, com a intenção correta. E pronto, isso já é uma coisa fabulosa, grandiosa. E ele nos exemplifica uma brachá pronunciada com a devida kavaná. Nós fazemos 100 brachot por dia. Bênçãos quando abençoamos a Deus, etc. Mas ele diz, uma brachá que a pessoa pronuncia com a devida concentração, se concentrando nas palavras e se lembrando que aqui ele está abençoando a Deus, Rei do Universo, etc., que nos ordenou seus preceitos, e assim por diante, mas a pessoa pensando e refletindo sobre cada palavra, ou uma palavra da tefilá, oração, tal como deve ser, quando a pessoa se concentra nas palavras da oração, não apenas balbuciando as palavras, não apenas repetindo por força de hábito as rezas que talvez ele já conheça de cor, mas não, quando a pessoa pega, nem que seja uma palavra, uma frase da reza, e recita como deve ser, com a devida reverência, sentindo as palavras, conscientizando-se do seu conteúdo, do seu sentido, etc., com o coração preparado e sabendo muito bem perante quem a pessoa se encontra. Ou seja, quando a pessoa reza, no momento da reza nós estamos nos comunicando com Deus, então que a gente tenha essa consciência diante de quem a gente se encontra. Ou, ele segue dando exemplos no que consiste o trabalho, não é? Ou o trabalho espiritual de evolução nossa. Um versículo do Humash dito com a consciência que se trata da palavra de Deus. A pessoa estuda um versículo, uma linha do trecho bíblico, mas com plena consciência de que aqui ele está estudando a própria palavra de Deus. Ou quando a pessoa recita um versículo do Teilim, dos Salmos. Então, essas, entre aspas, pequenas coisas, mas feitas com a devida intenção, com sinceridade, com intenção, com devoção, são as coisas grandiosas. Nisso consiste o nosso trabalho. Fazer essas coisas do dia a dia, essas coisas pequeninas aparentemente, mas fazer isso, empoderá-las, fazer com uma energia intensa, depositar nisso uma energia intensa nossa em forma de intenção, devoção, concentração, etc. Ou uma boa atitude, um favor que a pessoa faz para o seu companheiro, para o seu amigo. Aproximar o coração do próximo com amor e afeto. Às vezes é um sorriso, um cumprimento, uma boa palavra, mas simplesmente uma forma de aproximar o coração do próximo, demonstrar a ele amor, carinho. A verdade é, então,
Por um lado, o Alter Rebbe começou declarando que esse trabalho é um trabalho que exige esforço e empenho por parte da pessoa e etc. Depois ele nos falou que ninguém pense que isso exige mover montanhas e quebrar rochedos, etc., escavar túneis na montanha. Não, são coisas simples e pontuais. Mas agora ele volta e conclui que a verdade é que essas coisas pequenas que se acumulando e no dia a dia com regularidade se mantendo, elas consolidam na pessoa, elas forjam o caráter da pessoa. Na realidade, manter de forma constante esse comportamento, essa atitude, também não é uma coisa simples. A verdade é que para alcançar isto é necessário um enorme e intenso esforço. Às vezes nós gostamos mais de espasmos, de inspirações momentâneas, Neilá do Yom Kippur, ou danças em Simchat Torah, etc., que isso é fabuloso, é bom, bonito, sagrado, mas é uma hora, um momento que passa. E aqui se trata de ser constante, de ser regular, no dia a dia, a cada momento, a cada ato, etc. Então ele nos diz que na prática, para alcançar isso, é necessário, realisticamente, um enorme e intenso esforço. Simplesmente é preciso estudar muito. Para a pessoa chegar nesse nível, ela precisa estar muito consciente, estudar muita Torá, estudar Torá em quantidade e, é claro, compreender bem o que se estuda e interiorizar ou internalizar o conteúdo do estudo, cada qual de acordo com o seu nível. Quando a pessoa se empenha nesse sentido, ele conclui dizendo, então Deus o ajudará para que seja realmente como tem que ser, para que a pessoa esteja como ela deve ser, como se espera dela, que a sua alma realize a sua missão aqui nesse mundo. Então aqui nós temos uma visão e orientação da linha que o Alter Rebbe sugere para os Hassidim, né? Ou como, não apenas ele sugere, mas foi como ele orientou qual o caminho a seguir, no que colocar a ênfase e como crescer em termos espirituais. Então, realisticamente ele fala, isso exige esforço e trabalho, um trabalho constante, não necessariamente em coisas supostamente grandiosas, mas justamente nas coisas pequenas. Mas nessas coisas pequenas, feitas com regularidade, com constância, com serenidade, etc., com seriedade, isso leva a pessoa ao nível espiritual que ela deve chegar.